Bem-vinda, Morgana. Vou esperar mais gente entrar, aí eu dou um boas-vindas geral, tá? Se vocês puderem mandar no grupo de vocês, gratidão infinita, que eu vou mandar aqui também. Na Venezuela, as Forças Armadas garantiam lealdade ao presidente Nicolás Maduro. E a Suprema Corte, controlada por ele, intima o candidato da oposição a comparecer ao tribunal. Estados Unidos, essa história vice dela na disputa da Casa Branca. Só vou pedir para vocês, para poderem fechar o microfone, para todo mundo já, quando entrar, deixar o microfone mutado, porque agora até aqui não, agora a gente está meio que conversando, mas quando está fazendo a apresentação, não é legal. Bem-vindo, Vargas, bem-vindo, Naira, bem-vinda, Érica, bem-vinda, Isa. Eu tinha falado para o pessoal, se vocês puderem mandar no grupo de cada um, falando da sala aberta. Ah, eu tô vendo que a Jéssica postou aqui também. Eu vou ficar com o celular aqui com o chat aberto. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Que às vezes algumas coisas durante a dinâmica a gente tira dúvidas. Aí eu vou esperar 2 minutinhos e a gente começa. Tudo bem? Obrigada, Érica. A Érica abriu a câmera, corajosa. Não vai só condicionar. Mônica, se você puder fechar seu microfone. Aline também. Desculpa falar os nomes, é que às vezes depois a pessoa não vê. O João e a Jéssica estão numa atividade do nosso trabalho fora tão importante quanto essa, e nós somos um grande time, então todos nós continuamos, né? Esse é o grande objetivo. Mas eles deixaram um grande abraço e que o caminho que a gente está trilhando dentro de associar, né, a parte de saúde integral com os produtos e óleos que a gente trabalha é só somar para o nosso negócio e para o nosso trabalho. Boa noite, Andréia. Bom, então eu vou pedir para vocês para escolherem um óleo essencial aí e inalar. Pode ser um óleo essencial que tiver na sua frente, aquele que você vai com a mão assim e sente. Começa a trabalhar também uma parte de conexão com as plantas, com a energia do óleo essencial. Ó, eu vou inalar direto do frasco. Aí faz umas 3 respirações profundas. Deixa eu ver aqui que eu acho que a Erika me perguntou algo importante aqui. Vivi, boa noite. Eu perguntei lá no meu. Ah, perguntou no meu WhatsApp, mas não consegui visualizar. Sim, Erika, não consegui. Será que posso enviar esse link para 2 clientes preferenciais que estão super interessados? Pode, querido, pode enviar sim. Mesmo quem estiver nessa sala aqui e quiser enviar para aquele cliente que super se cuida, que gosta de saúde integral, que vê o benefício dos óleos essenciais e que tem junto com você esse caminho de construir uma saúde integral com os produtos que cada um leva, pode levar, gente, pode levar sim, porque eu falo que o conhecimento, e é algo que para mim é muito no sentido, conhecimento, na verdade, é um conjunto de informações que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, mas ninguém detém conhecimento. Conhecimento ele é para ser compartilhado, conhecimento é para ser multiplicado.
Conhecimento de nenhum valeria a pena se ele fosse guardado só para uma pessoa. E quanto mais a gente conhece de algo, ouçam essa palavra, conhece, mais a gente descobre que a gente precisa aprender muito, porque é infinito toda a parte de conhecimento. Simone, eu só vou pedir para você fechar seu áudio, principalmente antes da gente começar. Se alguém conhecer a Simone aí e puder mandar uma mensagem para ela no privado, eu agradeço. Porque, obrigada, Simone, porque eu anseio muito. Me fala aqui, quem tem o objetivo de poder compartilhar conhecimento que tem associado aos óleos essenciais dentro do nosso trabalho? Poder fazer palestra no palco da Duterra, poder fazer as lives, poder vir aqui numa parte de entrega, de poder fazer a presente todo dia, igual a Bianca está fazendo. Quem tem essa vontade? Escrevam aqui para mim no chat. Ninguém tem? Ou talento, sistema? Ah, isso aí, Roxane, gostei. Juliana, isso mesmo. E eu sei que mais gente, é que às vezes a pessoa não quer escrever. Manu, a Isa, isso mesmo. Então, se esse desejo já mora em você, a Érica também colocou, a Aline, eu sei que muita gente. Se esse desejo já mora em você, quando você estiver apresentando, você vai falar, por isso que a Viviane falava para a gente prestar atenção nos microfones. Hoje eu entendo o que que ela falava. É algo assim, a Patrícia também, que bacana. Bom, então vamos começar? Vamos começar? Bom, eu estou falando muito, né? Mas algumas pessoas aqui me conhecem, outras não. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Viviane Ribeiro. Eu sou consultora de bem-estar da Duterra, assim como grande parte do grupo que está aqui há 2 anos e 3 meses, 2 anos, vai para 2 anos e 4 meses já. Só que antes disso, eu sou enfermeira, eu trabalho na área da saúde há 22 anos. Sempre gostei de práticas integrativas, sempre gostei de saúde integrativa, isso sempre fez parte do meu universo. E quando a do Terra chegou, foi o match perfeito, foi o casamento. E desde então, eu sempre trabalho pessoalmente com os clientes preferenciais e com os consultores que foram junto comigo trilhando esse trabalho também. Usar os produtos e os óleos essenciais que a do Terra tem, particularmente só trabalho com do Terra por conta da pureza mesmo. E a do Terra, quando foi fundada, que legal, parabéns, a enfermeira também. Eu só não consigo ver seu nome, eu vi que é Galaxy aqui. É, e a do Terra é uma empresa que cria tantos produtos ou mesmo os mixes de óleos essenciais que ela faz é voltado para a saúde integral. Ah, bem-vinda, Jéssica, que bom, fico muito feliz. É voltado para a saúde integral. Então, todas essas coisas. E ao longo desse tempo, tudo aquilo que venho desenvolvendo como consultora de bem-estar é associado a essa bagagem. E há quase um ano, né, que o João e a Jéssica, que a gente faz esse trabalho de compartilhar o conhecimento da saúde integral com a equipe Obstinados. Por quê? Para que todos nós possamos cada vez mais instrumentalizar o nosso próprio trabalho, porque, como eu disse, o conhecimento ele é infinito, ele não é um item. E quanto mais a gente aprende a respeito do nosso negócio, mais dá tranquilidade para poder levar aquilo na ponta. Então, assim como aquela pergunta que eu fiz, né? Quem tem vontade de fazer uma palestra, poder dar uma aula, sabe qual é a primeira aula que a gente aprende a dar? Quando a gente está de frente com o cliente e vai falar de óleos essenciais. Por quê? A melhor forma de aprender qualquer coisa na vida, anotem isso, é quando a gente ensina. A gente pode ouvir 20 mil vezes, a gente pode escrever 20 mil vezes. Boa noite, Dri, amada. Pode, mas quando a gente ensina, por quê? Quando a gente vai falar algo, aquilo tem que passar pelo Assim, nosso ela tem cognitivo, para quando a gente duas teve a vezes, não? Ela compreensão faz. daquilo. Ela, Não ela ouvi, é, só vou pedir para ela você é, desligar o microfone, por favor. Quando como é que aquilo teve é? que passar para o nosso cognitivo, a gente teve que processar e a gente teve que colocar a nossa identidade para passar aquele conhecimento e aquela informação. Com isso, da nossa boca, as palavras saem cada vez melhor quando elas estão conectadas com o coração, quando é algo que faz parte da nossa prática diária. Ai, Débora arrasou, arrasou. Pedindo para todo mundo atentar o microfone.
Então, quando aquilo, ainda mais quando aquilo coloca, então, ai, bem lembrado, Érica, eu tinha esquecido que eu consigo mutar todo mundo. Ei, Mureral, Mureral, cadê? Eita, eu esqueci onde que muta todo mundo. Peraí. Eu esqueci, gente, onde que muta todo mundo. I forgot. Ok. Agora eu não me lembro. Se alguém puder pesquisar rapidamente aí no Google onde que multa todo mundo, porque agora eu não me lembro. Ah, eu não me lembro. Esqueci. Então, vamos começar a nossa parte de conhecimento aqui, de construção? Alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa aqui no comecinho? Geralmente, quando eu estou fazendo a apresentação, algumas perguntas assim, eu acabo, se eu vejo que cabe, ou eu vi naquele momento a pergunta, que quando eu compartilho a tela, por aqui eu não vou conseguir ver. Mas às vezes eu posso retomar alguma pausa, mas se não, depois no final eu vou deixar um tempo para perguntas e comentários, tá bom? Estão vendo a minha tela? Bom, saúde intestinal, então. Essa daqui, como o João compartilhou lá no grupo, foi um incentivo do mês de junho, dos consultores que estavam desenvolvendo suas atividades desde aquele tempo. Só que, como a entrega no mês de julho a gente não conseguiu, e agora em agosto, eu conversei com o João e com a Jéssica, eu falei, olha, o que que vocês acham de aqueles consultores que naquela época se ativaram, poderem convidar pessoas que vieram depois para o negócio, para que cada uma aqui possa ter percepção de incentivo no próprio negócio. Por quê? Quando alguém, ou um cliente, no caso, alguém aqui pediu para convidar, ouve, aprende mais a respeito de Eu saúde. Um entendi consultor que aqui. acabou de começar no Na negócio, época que a aprende mais Adriana também a dava aula respeito. para a gente aqui, Eita, aqui, aquilo como fazia tudo, efeito onde que sobre muda nós. tudo. Se fazia efeito? É, Ah, é claro. E aí, com o microfone, gente, eu não estou conseguindo mutar. Não sei se alguém me respondeu aqui onde que é. Não, não aparece para mim. Tudo bem. Let's go. Por quê? Porque isso é um modo, e a gente precisa ter essa mentalidade de abundância, de como aquele conhecimento que eu adquiri na minha vida, como que eu reverto aquilo para o meu negócio. Me fala se faz sentido isso para vocês, se vocês já tinham pensado a respeito disso, mas é algo extremamente importante no nosso negócio, porque alguém bem instrumentalizado a respeito de conhecimento, aquilo é multiplicado numa progressão aritmética, geométrica, gigante. E saúde intestinal. Então, nosso objetivo hoje é aprender noção básica de saúde, noções básicas de funcionamento do intestino, impacto da saúde dos intestinos na nossa saúde em geral, quais são os óleos essenciais que dão suporte para eles e como cuidar deles do modo integral. E aí, eu vou perguntar para vocês uma coisa. Vocês conhecem alguém que tem dores de cabeça crônica, tem aquela mente nebulosa, parece que tem uma névoa que nunca sai, não consegue se concentrar, tem alterações súbitas de humor, esquecimento repentino, principalmente depois da Covid, síndrome de fadiga crônica, cansaço persistente, falta de energia, fibromialgia, alergia, doença inflamatória nas articulações, doença autoimune, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória do intestino, lesão na pele e acne. Me fala se vocês conhecem alguém aqui. Ai, Ju, obrigada. Gerenciar participantes? Cadê? Enquanto vocês vão me respondendo, eu vou procurando aqui, tá? Não está aparecendo para mim esse gerenciar participantes.
Não tá. Aí, tá vendo? Me deu branco de onde que multa todo mundo, tá vendo? E aí me respondeu aqui. Sim, 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 todinha. Ai, adoro, gente. Ju, não apareceu, não. Acho que o problema está entre o teclado e a cadeira aqui, sabe? Vai, né? Sim, sim. Então vocês conhecem, né? Então, eu também conheço. Deixa aqui. E essa daqui é só a copa da árvore que a gente vê. A raiz, a causa de grande parte, de 99,999% dessas coisas aqui. E por que que é 99,999%? Porque, gente, tem coisas muito voltadas também para a parte das emoções, mas as emoções estão relacionadas ao intestino. Só que deixa 0,1% de coisas que às vezes não vão estar relacionadas. Mas se a gente começar a cuidar do nosso intestino, essas coisas aqui não vão chegar nessa copa desse tamanho, porque a gente vai começar a cuidar da raiz, da causa dessas alterações aqui que a gente está só visualizando. Então, a gente vai num profissional médico da área da saúde, ele dá um diagnóstico, ele dá um carimbo para alguém desse daqui. Ou não, às vezes cada um aqui não tem diagnóstico, mas consegue ter sintomas relacionados a tudo isso. É a copa da árvore. Então, vamos entender a raiz. Então, qual que é a importância da saúde intestinal? Gente, ela está relacionada a não só a digestão da parte dos alimentos do nosso corpo, a conseguir degradar sozinho, que são as bactérias que vivem no nosso corpo, está relacionado à imunidade, formação e regulação do sistema imunológico. O nosso sistema imune intestinal é uma das primeiras barreiras que a gente tem para combater infecção e frear. E quando tudo isso fica alterado por conta do microbioma, e daqui a pouco a gente vai entender o que que é isso, afeta o nosso corpo todo e afeta o nosso cérebro. Saúde mental. Nosso intestino ele produz neurotransmissor como a serotonina, que influencia o humor e o comportamento. Regula o nosso peso, impacta o armazenamento de gordura, absorção de calorias, e isso influencia o controle do peso. Nos protege contra doenças, ou seja, a microbiota, as bactérias, fungos que vivem no nosso sistema digestivo, quando elas estão equilibradas, elas protegem o nosso corpo contra doenças inflamatórias intestinais, contra alergias e várias daquelas outras alterações que a gente viu. O nervo vago. O nosso intestino, gente, ele é inervado. O que é ser inervado? Você consegue controlar? Você consegue falar assim, intestino, não movimenta agora? Não, né? Ninguém consegue fazer isso. Por quê? Tem um sistema nervoso no nosso corpo, que é o sistema nervoso autônomo, que regula ele. E tudo que está aqui, ó, no nosso intestino, conversa diretamente com o cérebro. O nervo vago é um dos maiores nervos que a gente tem no nosso corpo. Então, ele faz a comunicação entre intestino e cérebro. Por que isso que uma pessoa enfesada é uma pessoa brava? Por quê? Porque ele transmite esses sinais de tudo que está acontecendo aqui. Então, isso daqui é um spoiler de coisas que a gente vai começar a ver a partir de agora. Ele regula os nossos processos digestivos. Por quê? Ele consegue controlar estômago, libera suco gástrico que acabou de chegar uma comida. Intestino, libera enzima digestiva porque eu acabei de comer uma feijoada. O vesícula biliar, libera aí porque eu preciso dissolver essa gordura aqui igual um detergente quando eu vou lavar a panela. E ele faz todo mundo se movimentar, que é o peristaltismo. Resposta ao estresse, ele participa da regulação do sistema nervoso central autônomo. Lembra daquele sistema nervoso central que eu falei que a gente não consegue comandar? Só que esse sistema nervoso aqui, quando a gente aciona o nosso parasimpático, que é o quê? Não ser reativo na vida, é ser zen, ser calmo, a gente está começando a lidar melhor com o estresse. Então, quando o nosso intestino também não está regulado, a resposta ao estresse ela é muito alta. Um evento desse tamanho fica desse tamanho. Vocês conhecem alguém assim? Inflamação. Ele modula a resposta inflamatória do corpo, ajudando a combater a inflamação excessiva. Mas também, quando ele está desregulado, ele faz o nosso corpo inflamar, ter uma resposta inflamatória muito exacerbada. Batimento
cardíaco. Lembra que ele faz parte do sistema nervoso autônomo e o nosso objetivo é ser uma pessoa parasimpática, não simpática. A gente tem que ser parasimpático, a gente tem que ser zen. O evento está acontecendo? Tá, eu estou enxergando que ele está acontecendo, mas eu começo a ter controle, não o controle de me controlar, mas o sentido de ter responsabilidade daquilo que eu estou vendo e qual ação eu vou tomar daquilo. Então, quando a gente começa a acionar mais o sistema nervoso parasimpático, a nossa frequência cardíaca ela tende a ser mais baixa, a pressão arterial tende a ser mais baixa. Vocês têm noção do impacto que é o intestino? Eu sei que algumas pessoas aqui já ouviram falar sobre intestino várias vezes, e quando pode até ter olhado essa aula, fala, mas de novo, lá vem a Viviane falar de intestino? Sim. Por quê? E dessa aula aqui dá para fazer mais umas 5 aulas, porque é um conhecimento muito vasto. Vocês vão ver que algumas partes até vocês já ouviram falar aqui, mas outras não. E mesmo se a gente falar 100 vezes, ao longo do tempo, o conhecimento, ele vem de várias informações que a gente vai adquirindo, e o conhecimento de cada um aqui é ímpar. Não tem como, em uma aula, em um evento, uma vez que alguém fala, aprender tudo que existe. Seria muita presunção, nem sei lá o quê, megalomania nossa, achar que a gente sabe tudo ou que em uma aula é possível aprender tudo. Mas quando a gente aprende algo, coloca na nossa vida e faz da nossa vida a partir daquilo, aí muda. Me fala se estão fazendo sentido para vocês aqui. Então, os nossos intestinos. Primeiro, o intestino, gente, ele é um órgão gigantesco. O nosso sistema digestivo, somando o intestino delgado, que é esse daqui, ó, bem no centro. Ó, então, quando a gente ingere um alimento, ele vem pela boca, ele desce pelo esôfago, ele vai aqui no estômago. E quando ele passa no duodeno, que é o espaço entre o estômago e o intestino delgado é esse daqui, tá vendo que ele é mais fininho? Ele é delgado. E ele tem de 6 a 8 metros de comprimento. Eles são gigantescos. E se a gente estica eles ainda dentro das células dele, é um campo de futebol gigantesco. E o que que ele faz? Ele libera enzima enzimática, ele está relacionado à imunidade, ele está relacionado à produção de hormônios também, a estímulos de hormônios, por exemplo, o hormônio da fome, o hormônio da saciedade. Ele avisa para o cérebro, olha, estômago, aqui já está cheio, espera aí, eu preciso fazer a digestão, eu preciso quebrar todo mundo aqui, me dá um tempo. Só que quando o nosso sistema de regulação da fome ele não fica equilibrado, a pessoa come um monte e ela não percebe o tanto que comeu. Isso está relacionado também aos estímulos que o nosso intestino, o microbioma, que a gente vai falar daqui a pouco, dá para o nosso corpo. E o intestino grosso, que ele começa aqui, ó, esse cólon ascendente, colo transverso, colo descendente, e até chegar lá no reto. E ele tem por volta de 1,5 m. E qual que é a função dele? Absorver água, fermentar. No intestino delgado, também a gente tem bactéria vivendo lá, mas são bem menos. A maior população que a gente tem de microbioma está aqui, ó, nesse intestino. Ele absorve água, ele faz fermentação daquilo que a gente ingeriu. Ambos são responsáveis pela produção de vitamina, como a vitamina K. Um bebezinho, quando nasce, eu não sei se alguém aqui já teve bebê, no hospital a gente administra a vitamina K para os bebês quando nascem. Por quê? Quem é responsável por produzir vitamina K, e a vitamina K está relacionada à nossa parte de coagulação sanguínea, são as bactérias que vivem no intestino. E o bebezinho, quando nasce, ele é o quê? Ele é estéril, ele não tem bactéria nenhuma. Ele começa a adquirir ali no canal de parto, se ele nasceu de parto normal, também da cesárea depois, mas mais da gente manipular, e da amamentação. Então, é assim que o bebê começa a entrar em contato com as primeiras bactérias, principalmente da mãe, que vai ser aquela primeira imunidade que ele vai ter. E não só a vitamina K, a vitamina B12 também. Uma população de bactérias que vive aqui, ó, bem na junção entre o intestino delgado e o intestino grosso, são responsáveis também pela produção de B12. Só que, ainda assim, teria que ser tipo uma desparasitação muito bem feita para a gente não ir matando elas e pela alimentação adquirindo. B12 é suplementar, assim. B12 é muito difícil ser só pelas bactérias que vão produzir aqui pelo corpo. E
No nosso intestino delgado e no intestino grosso, a gente tem um microbioma. O que é isso, Viviane? Nós somos apenas 10% humanos. 90% de tudo que está aqui em mim, que está aí em você, são micro-organismos. São trilhões. Se a gente tem trilhões de células, imagina a quantidade de bactérias, fungos que habitam junto com a gente, que coexistem, que são um bioma. Elas têm vida também, elas têm percepções se lá no intestino tem comida para elas ou não, e quando a comida delas, que daqui a pouco a gente vai falar qual que é, começa a acabar, sabe como é que elas começam a fazer? Elas começam a comer essas vilosidades aqui, ó. Ou elas formam um biofilme. Quem aqui já limpou a caixa de gordura da própria cozinha? Respondam aqui no chat enquanto eu bebo água. Hum, Essa aula é muito boa, entendeu? A gente entra em contato com muita realidade. Já, a Lorena já. Então tá. Acho que não só a Lorena, muita gente aqui já. A caixa de gordura da cozinha, ela acumula uma camada mesmo de gordura e de detrito que não pode ir para o esgoto. Então, de tempos em tempos, a gente tem que realmente tirar e limpar, senão ela acaba até transbordando. E o que que acontece? No nosso intestino, a gente come de tudo, vocês concordam? E vocês acham que o que a gente comeu é diferente do que estava no prato de quando a gente lavou a louça? Não é, né? Então, o nosso corpo, ele sabe disso. E como que ele sabe disso? Essas bactérias, ou quando a gente se alimenta super bem, essas bactérias, elas comem também o que a gente estava comendo. O que a gente come vira alimento para elas. Mas se a gente começa a ter uma dieta que é muito de fast food, de toxina, que não tem nada de coisas que ela vai converter aquilo em comida para ela, ela começa a comer essas vilosidades. E ela forma um biofilme mesmo. Imagina, biofilme, gente, é como se fosse, sabe, um catarro bem catarrento mesmo, grudado aqui no intestino. Só que esse biofilme, quando a gente come, aí vai, então, de hoje para amanhã eu decidi, eu vou ter uma alimentação saudável, eu vou comer só coisa saudável. Aí eu me entupo só de vegetais. Para o meu organismo, ele vai falar, oi, hã? O que está acontecendo aqui? Essas bactérias, elas não vão nem perceber, por quê? Vai ter um biofilme aqui, uma geleca mesmo, grudada, impedindo a absorção de uma coisa super bacana que você decidiu de ontem para sua vida. Aí a gente fala assim, nossa, mas eu estou comendo vegetais, eu estou me alimentando tão bem, eu não engordo, eu não emagreço, porque tem gente que quer engordar, tá? Não sei se vocês sabem, não é todo mundo só que quer emagrecer, não, tem gente que quer ganhar peso. Só que esse microbioma aqui também, às vezes ele consome muito, ou pode ter parasita. Mas o que está acontecendo? A gente precisa cuidar desse microbioma aqui, a gente precisa cuidar dessas vilosidades. O que que a vilosidade faz? Ela aumenta a superfície de absorção, ó, tá vendo? Que é como se eu pegasse um tecido, um elástico sanfonado e esticasse ele. Ele aumenta a superfície de contato. E aqui eu tenho vasos que vão fazer com que haja troca para poder absorver os nutrientes e ir para a corrente sanguínea. E tudo isso aqui é inervado pelo nervo vago, como a gente já viu, que vai relacionar a nossa saúde física e emocional. Por quê? Porque essas bactérias aqui, a gente pode ter umas bactérias boas e umas bactérias que não são boas. Como que a gente adquire bactérias que não são boas? Agora, eu gostaria que alguém. Aqui, uma pessoa falou assim: eu quero ganhar massa muscular. Sim, ganhar massa muscular precisa de nutriente, precisa de proteína. Então, precisa ter um intestino que consegue absorver aminoácido, precisa ter um intestino não inflamado. Aí, eu vou perguntar aqui para vocês, de muita gente aqui que eu sei que já ouviu essa aula. O que quando a criança está lá com 2, 3 anos de idade, teve tosse um dia, teve febre um dia, e a gente, no nosso desespero, porque a gente não é mais dessas, né? Nós não somos mais assim, mas nós já fomos. Leva num pronto-socorro, num pronto atendimento. Nada contra, gente. Tudo tem a sua indicação, pelo amor de Deus. Eu sou enfermeira, já fui enfermeira de UTI, de pronto-socorro e sou enfermeira obstetra. Tem indicação antibiótico, tem. Mas o que que a gente faz? Não, mas como? Eu fui lá, fulano não passou antibiótico pro meu filho? Atire a primeira pedra quem não falou isso para um profissional de saúde. Mas fui lá,
Mas não deu nem com corticoide pro menino, o menino saiu de lá com o nariz cheio. Ninguém nunca falou isso. É muito comum, gente. Só que quando a gente dá corticoide para a gente mesmo, sem necessidade, uso indevido, indiscriminado, sem indicação, a gente está matando a população boa que está aqui. A gente está fazendo com que cada vez mais essas velocidades vão ficando igual um pneu careca. Gente, mas o menino teve uma infecção de garganta, eu dei o antibiótico, mas depois daquilo, o menino não come, não ganha peso, qualquer vento enche de secreção no nariz, a mucosa. Aqui não é mucosa? Eu esqueci de falar para vocês, mas isso aqui é mucosa. Mucosa a gente tem na boca, no intestino, mas cada uma de um jeito. Então, quando a gente altera a mucosa de um lugar, a gente altera de outro. Nosso corpo, ele não dá ponto sem nó. Então, essas coisas são importantes a gente saber, e daqui a pouco vocês vão entender o impacto disso. Então, primeira coisa, como que a gente começa a cuidar de tudo isso? Primeiro, vamos voltar um pouquinho antes de cuidar? É aqui, ó. Esse daqui, ó, é o intestino delgado. Então, esse aqui é a luz do intestino delgado. Então, imagina que o intestino delgado está aqui, é um tubo. A gente foi e fez um corte assim, ó, um corte transversal. Tá olhando ele de frente, um tubinho de frente. Aí eu pego um pedaço daquela parede e levo no microscópio. O que que a gente vai ver lá no intestino delgado? Se o meu intestino delgado, ele tá saudável, ele tá ok, entre uma vilosidade e outra, entre uma microvilosidade e outra, sabe? Entre a vilosidade, aquele sanfonadinho que tem, mais microscópico ainda, eu tenho microvilosidades, que aumentam ainda mais a absorção. E entre uma célula, essa daqui, ó, é um enterócito. Enterócito é uma célula do intestino. Essa daqui é um outro enterócito. Entre uma e outro, quando eles estão saudáveis, tem esse cadeadinho aqui, ó, que é essa junção. O que que essa junção faz? Ela não deixa ter vazamento no intestino. Então, esse intestino aqui tá bonitinho, tá lá. A criança nasceu, a gente, todo mundo aqui já foi criança, comeu super bem, não comeu doce até 2 anos de idade, nunca chegou perto de um sorvete até 2 anos de idade, um mundo ideal, um mundo fantástico. Nunca ficou doente, nunca teve nada, foi amamentado, teve percepção de contato na família, era uma família extremamente funcional, não tinha briga em volta. Então, as células e as bactérias dessa criança foram assim, só recebendo informação do ambiente boa, entendeu? O alimento já vinha com uma energia outra. Só que o mundo é assim? Infelizmente, não. E aí, para compensar várias coisas das nossas emoções, a gente começa a comer um monte de. Nada contra, tá, gente? Nada contra. Até de vez em quando eu como, pelo amor de Deus, né? Ninguém é. Aos McDonald's da vida, aos fast food da vida, às batatinhas fritas da vida, todos esses foods, sorvete industrializado, tudo isso. Só que isso, o nosso corpo, a nossa tataravó comeria isso? Não. Então, o nosso corpo, na ancestralidade dele, ele não consegue reconhecer isso. Isso não é um dia, é ao longo do tempo. Eu comendo coisas que são extremamente inflamatórias, que são partículas indigestas de comida, toxinas e bactérias, quando eu altero o microbioma da minha luz intestinal pelo uso indiscriminado de antibióticos, principalmente, eu faço com que aconteçam falhas nesses cadeadinhos aqui entre uma célula e outra. Então, a célula começa a ter vazamento. Então, se eu já começo a ter essas células inflamadas, eu rompo esse leaky gut aqui, que segura essa parte do intestino, cada vez que eu como alguma coisa que é indigesta, que é inflamatória, o glúten, ele tem a gliadina do glúten, que é muito inflamatória. Ah, mas eu não sou celíaca, eu posso comer. Sim, só que o pão que a gente comia há X anos atrás não é igual ao pão de hoje. Ele tem um glúten muito inflamatório que não é digesto para o nosso corpo. A não ser que você garanta isso. E isso, ao longo do tempo, essa toxina aqui, ó, essa partícula de alimento que eu comi, ela passa nesse buraco aqui, ó. Igual o dente, sabe o espaço entre um dente e outro? A gente não vai lá e não passa fio dental, porque existe mesmo um espaço, a gente precisa limpar. Só que no intestino não é para existir esse espaço. Então, o nosso corpo, ele absorve aquela toxina.
E aí, aqui, ó, na corrente sanguínea, ele olha e fala: quem é você? Quem é você, gliadina do glúten, que eu não te conheço? Eu só conheço bactéria. Porque aqui, ó, pode passar uma bactéria que o nosso corpo vai tentar conter. Gliadina do glúten, eu não te conheço, eu não sei quem é você, mas você não faz parte da minha vida, então eu preciso te conter em algum lugar. O que que o nosso corpo faz? Começa a inflamar. E essas inflamações geralmente começam a aparecer em artrites, artrose. Eu já vi muito comum, gente, pessoas que desencadearam artrite pós um trauma emocional muito forte, em que a pessoa já tinha uma predisposição física a esse leaky gut aqui, e aí potencializou mais ainda essa inflamação por questão emocional. Lembra que o intestino conversa diretamente com o cérebro? E essa pessoa depois desenvolveu artrite. Então, associar também os óleos essenciais para a parte emocional, não só física da saúde intestinal, é muito importante. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, que eu não. Até quem é da área da saúde fala isso, com certeza. Aí a Patrícia colocou antibiótico e corticoide também. Não que o corticoide vá dar, ô Patrícia, essa parte aqui, ó, de alterar. Só que o corticoide altera a nossa parte de imunidade inata, entendeu? É como se eu estivesse falando: olha, precisa vir aqui, sistema imune, para combater essa bactéria. Mas aí a gente acha que, sentiu uma dor no corpo, tá muito ruim. Tem indicação também, ninguém precisa, de repente, trabalhar sentindo uma dor no corpo, pode tomar. Só que isso sempre, gente, acaba prejudicando o sistema inflamatório natural que a gente tem no corpo, entendeu? Nesse sentido, não que vai matar, as bactérias boas, mas prejudica o sistema imune. Então, aí o nosso corpo começa a responder com inflamação. E aí, o que que acontece? Estresse, toxina, o alumínio que tem no desodorante, a quantidade de substância tóxica que às vezes tem nas nossas pastas de dentes, perfumes, cremes que a gente usa, que são disruptores endócrinos, que alteram os nossos hormônios. Ai, Viviane, mas eu estou passando na pele, vai afetar o intestino? Vai, o nosso corpo, ele é um todo, ele absorve. Não vai chegar na luz do intestino, mas vai chegar no vaso sanguíneo que irriga o intestino. Patogênios, e aqui os patógenos, gente, são bactérias, fungos e parasitas, vermes. Partículas de comida que não são comida, na verdade, né? São coisas que enchem o estômago, mas não alimentam. Medicações, principalmente o uso indiscriminado de antibióticos. Gente, vou repetir de novo, não é que não tem indicação. Se você passou num médico hoje e um profissional indicou, o profissional indicou, ele é responsável por aquela indicação que ele fez. Mas grande parte das vezes, quando a gente aprende até a se cuidar com coisa natural, a gente evita muito esse uso indiscriminado de antibióticos. E infecções de repetição. Então, aqui, ó, essa daqui, ó, é uma junção normal da mucosa intestinal, os enterócitos grudadinhos, e aqui, ó, quando começa a acontecer vazamento e inflamação, começa a ter espaços, começa a ter buraco no nosso intestino, que vão fazendo com que todas essas substâncias aqui comecem a entrar. Então, como que a gente percebe isso? Alguns sintomas. Por exemplo, você tem gases depois que come determinado tipo de alimento? Mas não é gases, gente, de comer algo e sair um gás pelo abdômen sem cheiro. São gases fétidos. Isso não é normal. O normal é, sim, eliminar gases, porque as nossas bactérias vão produzir, mas que não tenham cheiro. Isso é possível? Então, os primeiros sintomas. Como que tá os gases? Tem gases? Eu tenho. Tem cheiro? Não tem. Tem, não tem. Tem refluxo? Viviane, mas o que que o refluxo aqui na boca tem a ver com o intestino? Quando começa a inflamar aqui, inflama tudo. O estômago inflama. Então, às vezes, e já aconteceu comigo, de indicar Zengeste para um cliente, porque ele não queria de jeito nenhum fazer o detox da desparasitação, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí ele tomava o Zengeste voltava na boca dele em 2 segundos. Mas por quê? Porque a mucosa aqui estava toda inflamada. Os micro-organismos aqui estavam lutando até para conseguir fazer com que o Zengeste movimentasse para tentar colocar as coisas para fora. E os aspectos das fezes. O normal das nossas fezes, gente, essa aqui é a escala de Bishop,
é ser o tipo 3 e o tipo 4, que são essa aqui, ó, em forma de salsicha, com fissura na superfície, ou alongada e lisa e macia. Esses daqui, ó, que eu chamo de cocô de cabritinho, ou essas daqui que tem que fazer uma força gigante para fazer fezes, isso não é saudável. Ou fezes em pedaços, até com pedaços de alimento que a pessoa ingeriu, ou pastosas e muito moles também, porque isso aqui está relacionado ao nosso intestino grosso, a parte de absorção de água. Fezes assim, primeira coisa que precisa considerar, a quantidade de água que a pessoa está ingerindo, às vezes está muito baixa. O normal das fezes são esses daqui. Fezes todos os dias, gases, o normal é esse, tá, gente? Gases sem cheiro e esses dois aspectos aqui. Qualquer coisa fora disso, e fezes que afundem, não que boem. Ai, Viviane, agora pronto, agora você lascou minha vida, né? Porque eu solto gases que fedem. Eu faço cocô de cabritinho. As minhas fezes só boiam. E agora? O que que eu vou fazer da minha vida? E tenho refluxo. Tudo tem jeito. Calma, que tudo tem jeito. Só que você precisa observar que isso não é o normal. E aí, como que vai? Eu bebo pouca água. Então, começa a andar com uma garrafinha d'água. O meu intestino tá assim, só tomando. A Aline colocou, nosso intestino é o segundo cérebro. Muito importante entender como funciona. Totalmente importante. Então, e aí esses são os sintomas que ele contam. Olha, pode melhorar isso daqui. E, além do, desse formato das fezes, a produção de gases e o refluxo, o que que vai fazer com que aquelas células que eram para ser fechadinhas, elas se abram, se rompam, e a gente não consiga absorver a quantidade de nutrientes que a gente precisa, e além disso, cada vez, pelo menos umas 2, 3 vezes por mês, uma oscilação de humor gigantesca. Às vezes são parasitas. Então, além do intestino, que às vezes não está funcionando no nosso caso, a gente pode ter parasitas que vão fazer com que essa nutriente que a gente coma, eles vão lá e come tudo. Eles se escondem, se alojam nos tecidos. Então, às vezes, uma irritação que a pessoa está sentindo, não é porque ela é uma pessoa brava, também, né? Porque a pessoa se acostuma a ser daquele jeito, né? Cada um de nós, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, fale por você, né? Porque cada um de nós precisa aprender como é emocionalmente e saber o que está variando para cima ou para baixo daquele parâmetro. Então, comece a observar se na lua nova ou na lua cheia, porque isso influencia de quando esses parasitas saem para se procriar e colocar os ovos, se não fica mais irritado. São coisas para observar. Nós somos a natureza está à nossa disposição. Então, isso daqui também está relacionado a todos aqueles sintomas. Então, às vezes, uma dor articular, uma fibromialgia, um estresse crônico, uma dor de cabeça crônica, está relacionado à quantidade de parasitas também. E o nosso microbioma, que as bactérias boas são as bifidobactérias, propionas, mas não precisa gravar os nomes, porque grande parte até dos probióticos que tem no mercado já são de bactérias, só que existem milhares de bactérias, tá, gente? E cada um de nós tem um microbioma específico. Então, um alimento que para mim é tranquilo, às vezes para outra pessoa fala, nossa, isso aqui é muito indigesto, isso aqui não me faz bem. Por quê? O microbioma ele é individualizado. E quando a gente toma antibiótico, a gente demora mais ou menos de 6 meses a um ano para recuperar as bactérias boas que estavam aqui. Pausa para o silêncio. Então, por isso que tomar antibiótico não é toda hora, não é para qualquer coisa, entendeu? A gente precisa saber. Então, tudo isso, olha o tanto de coisa que afeta o nosso corpo. E o supercrescimento fúngico. Esse daqui é um Candida albicans, que é o fungo da Cândida. Sabe aquele branquinho, igual quando dá sapinho na boca? Quando o microbioma desregula, cresce muito fungo aqui também. Ó, você imagina como é que essa parede vai absorver nutriente com esse tanto de fungo que tem aqui. Então, são onde vem aquelas diarreias recorrentes, síndrome do intestino irritável, come qualquer coisa, sente uma dor, e aí faz colonoscopia, fala, eu já fiz de tudo, não consegue achar onde está. São relacionados à nossa parte de microbiota. E as bactérias ruins, Escherichia coli, Staphylococcus, Helicobacter pylori, Salmonella. Só que os óleos essenciais, eles dão um suporte gigante para essa parte aqui, gente. Gigante, é fascinante, é a coisa mais linda.
E o que todo mundo quer saber, né? Como começar a cuidar? Peraí, deixa eu ver aqui os comentários aqui. Ah, eu não sei o nome. Tive que usar corticoide uma vez essa semana e fiquei tão chateada porque a mesma conhecida terra e meus filhos não usam mais, só os óleos essenciais. Eu não sei o seu nome, só aparece o nome do seu celular aqui, mas são coisas que podem acontecer, mas também não coloca, sabe, um nível de cobrança tão alto, né? Porque provavelmente teve uma indicação sim, até você sentiu, até quando a pessoa indicou para você, provavelmente tinha sim. Gente, eu não sou radical de jeito nenhum. Quando tem indicação de algo alopático, eu sou uma das primeiras, mas grande parte das vezes não tem, mas nesse caso aqui, você mesmo deve ter sentido que tinha, né? O que a Aline tinha falado. A Tatiana falou, famoso comum não é normal. Sim, acho que estava falando da parte do intestino. A Paula, depois dessa imagem, inevitável começar a desparasitação amanhã. Para quem estava adiando, fica aí o estímulo. Ah, obrigada, Tatiana, lembrou aqui do microfone. Muito obrigada. E como começar a cuidar? Deixa eu beber uma água aqui, gente, que a gente fala, água vai. Me fala se está fazendo sentido para vocês essa construção que a gente está fazendo de por que que o intestino é ruim? Por que que o intestino ele é tão importante e coisas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida que vão fazendo com que a resposta dele natural, primeira, que é de imunidade, que é nos preservar de inflamação e de relacionar ao sistema nervoso central, como tudo isso vai se perdendo. E aí, como começar a cuidar? Primeira coisa, gente, detox. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que são a primeira vez que vão ouvir a respeito de alguns mixes de óleos essenciais e indicação. O enfoque aqui não vai ser esse, tá? Depois eu vou pedir para quem for o seu consultor, ou se você começou agora, quem é o seu upline direto, sente com você, traga mais específico do porquê que eu trouxe esse, porque eu sobre social, conhecimento da saúde integral, gravada assim. Só me fala aí, tá, um pouquinho. Que parte que vocês ouviram? Só me fala aqui, que acho que agora para mim tá ok. Ela travou para mim. Ela está amando desparasitar. Ó, então eu vou retomar aqui que o que eu disse a respeito do detox, que esse mix de óleos essenciais que é os endócrinos, vocês para poder compartilhar. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Por quê? As nossas células, a gente fica alta. Deixa eu pôr o microfone aqui. Ela se melhora o áudio com o fone. Voltou? Senão eu troco aqui. Eu vou. Que vai cair aqui. Peraí, deixa eu só. Voltou? Senão eu coloco o computador no meu 3G. É a internet, sim. Peraí. Vou tirar aqui. Ó, eu vou mudar aqui a internet, mas se cair eu volto, tá?
Gente, só me falem como é que tá aqui, porque tentei o 3G, mas não foi. Tá travando ainda? Agora tá bom? E o som melhorou? Porque eu coloquei um fone. Ah, então tá. Agora tá com mais pauzinho aqui no 3G. Peço desculpas para vocês. Let's go. Ó, eu parei. Vocês ouviram quando eu falei que o enfoque aqui é não a parte necessariamente dos blends, dos mixes de óleos essenciais, mas de trazer as indicações pensando na saúde integral? Essa parte vocês ouviram? Porque foi bem quando eu estava falando essa parte que tinha alguns comentários que tinham travado. Então, a primeira coisa para a gente poder fazer, para a gente começar a se cuidar, é fazer um detox de metais pesados, limpeza das nossas células, porque é muita toxina que a gente vai ingerindo ao longo do dia, e as nossas células têm que processar. É metal pesado, são muitas substâncias que a gente vai entrando em contato. Então, a primeira coisa, Zendocrine Soft Gel. Ah, Viviane, eu posso pegar o Zendocrine e pingar 2 gotas? Pode. Mas eu confesso que eu gosto desse aqui porque eu tenho certeza que vai absorver lá no intestino, que é onde a gente quer que absorva para ter o efeito de primeira passagem pelo fígado. Ah, eu tenho ele só em gotas. Então, compra uma cápsula gastroresistente, pinga 2 gotinhas, coloca uma gota de azeite e, primeira coisa, Endocrine Soft Gel, 2 dragas, ele vem em bolinhas. Aqui, ó. A apresentação dele é em bolinhas, tipo essa daqui, eu não sei se vocês estão vendo. 2 por 10 dias. E beber muita água. 35 ml de água, vezes o seu peso de água por dia que tem que ingerir. Por quê? Porque a gente quer limpar as nossas células. Então, se eu jogo sabão na minha casa, eu quero limpar, o que que eu tenho que jogar? A água para escorrer. Então, o rim precisa eliminar. E o alumínio, ele é um metal pesado muito tóxico para o cérebro. Então, gente, primeira coisa, detox, 10 dias de detox. Tá, e antes de falar necessariamente da desparasitação, que é onde a gente vai cuidar das bactérias, dos fungos e dos parasitas que estão lá no nosso intestino, eu quero falar de algo para vocês que adianta a gente limpar a casa e colocar a sujeira embaixo do tapete? Não adianta, não é mesmo? Então, começar a retirar, reduzir ou evitar isso aqui que a gente chama de food maps. E esses food maps aqui, gente, olha que interessante, para vocês verem, quando a gente fala, né, que conhecimento e informação é algo que ao longo do tempo se soma na vida, olha como é importante até as trocas. Por quê? Eu já sabia do food maps várias vezes, né, de cursos da saúde integrativa. Só que tinha esse P aqui, eu não tinha fixado ele na minha cabeça de verdade, que é esse polióis aqui. E aí, conversando com a Jéssica na convenção, a Jéssica falou, Vivi, você sabe dos polióis? Eu falei, não, esse nome assim eu não tenho. Ela falou, então, são adoçantes artificiais, o xilitol é um desses adoçantes, que grande parte das vezes a pessoa acha que tem uma intolerância à lactose, intolerância a várias coisas, mas não é necessariamente ao leite que ela tem. Ela pode ter esse poliol, que é encontrado em adoçante artificial, frutas como maçã e pera. Só que é importante, gente, o que é esse food maps aqui? Eles são os carboidratos que o nosso corpo tem muita dificuldade de digerir. Algumas pessoas, não são todas. Só que são coisas que a gente precisa observar. Então, se meu intestino tá com as fezes daquele jeito, não vou no banheiro todo dia, tenho gases de odor fétido, tenho refluxo, eu preciso observar se o que eu estou comendo de carboidrato, se eles são fermentáveis, então essas bactérias lá do meu intestino não vai conseguir me ajudar a metabolizar ela, então ela vai produzir gás. Então é aquele alimento que cada um de nós come e fala, nossa, mas eu comi uma maçã, vou pegar o exemplo aqui de uma maçã. E logo em seguida minha barriga fez assim, ó, puf, estourou. Parece que, falou, nossa, eu ganhei 2 números aqui no cinto. Não é. São alimentos que para o corpo daquele indivíduo,
ele não consegue metabolizar bem, e as bactérias que ele tem, que cada um de nós tem é diferente, não consegue. Oligosacarídeos, que também é um tipo desse grupo de carboidratos, que tem no trigo, na cebola, no alho e leguminosas, por exemplo, como o feijão, que algumas pessoas não conseguem digerir bem, têm dificuldade de digerir. Disacarídeos, como lactose, no leite, produtos lácteos também. Monossacarídeos, tudo isso aqui, ó, gente, esses ídios aqui, ó, são coisas que têm carboidrato no meio, tá? Monossacarídeo, como frutose, que tem nas frutas, e o mel, para algumas pessoas não é digesto. Então, eu fui numa festa, era tudo ok, saudável, mas eu comi algo que não me fez bem. Daí a observação. Então, começa com detox, começa a retirar, reduzir ou evitar esses alimentos aqui, por quê? Você começa a ver depois, quando a gente começa a reintroduzir, aquilo que não te faz bem. Por exemplo, eu não posso, sabe aquele molho shoyu, que tem glutamato monossódico? Eu não posso com aquilo. Eu tomo aquilo, dou, sei lá, uma hora depois, faz assim, eu não posso. Então, eu já descobri isso. E esse poliol aqui, ó, também, o xilitol eu já tinha tirado. Aí eu descobri que o eritrol, que também é um adoçante, também me dava distensão abdominal assim que eu comia. Aí eu tirei. Então, a gente tem que ir se conhecendo, sabendo aquilo que faz bem para o nosso corpo ou não. Por quê? Esses alimentos aqui, ó, eles causam conforto digestivo em algumas pessoas. E naquelas pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, o que que é isso, Viviane? Sabe aquele intestino que ficou durante muito tempo sofrendo inflamação, inflamação? Que ele vai ficando carequinha ali naquelas vilosidades? Ele é muito inflamado, gente. A parede chega a brilha. É aquela pessoa, igual eu falei para vocês, que faz uma colonoscopia. Não, mas fulano falou que o meu exame estava normal. Mas não é, ninguém é um exame, nós somos representação de um sintoma, de alguma coisa que a gente mostra, manifesta. Então, esse food maps aqui são esses carboidratos que não têm uma boa digestão em algumas pessoas. Então, são coisas para a gente poder observar. Então, por exemplo, e aí a sigla, ó, food maps, ó, a frutose, né, que vem de fruto que tem nos oligosacarídeos. Então, por exemplo, no trigo, na cebola, no alho, na beterraba. Ai, meu Deus do céu, então eu vou ter que tirar isso? Não, vai fazer. Se você sente, começa a fazer os testes em você, não são todas as pessoas. Ou se o seu cliente, eu queria um mix de óleos essenciais para o meu intestino que não está bom. De você começar a falar, olha, mas você toma muito leite, você come muito requeijão, e falar, olha, tira também, vamos ver como é que você responde. Por quê? A lactose também é um exemplo de alimento, leite de vaca, requeijão e creme de leite, que são fontes desses food maps. E os monossacarídeos? Maçã, goiaba, pera, manga, mel. É um alimento que, às vezes, para uma pessoa pode não significar nada, e para outro, sim. E os polióis? Pêssego, abacate, cogumelo, xilitol. Por exemplo, abacate me faz super bem, estou falando de mim, tá? Mas o xilitol não. Então, eu já descobri isso. E um alimento, ele não tem só carboidrato. O alimento também tem proteína. E você pode ter uma proteína que também tem muito carboidrato ou não. Essas proteínas aqui, ó, são proteínas com baixo índice de food maps, com baixo índice desses sacarídeos aqui, ó. Então, para o vegano ou vegetariano, né? O tofu firme, macadâmia, endamame, lentilha, grão de bico enlatado. Mas, por exemplo, para algumas pessoas o grão de bico já não faz bem. Para quem come peixe, salmão, iogurte de coco vegano, atum, ovos, macarrão de grão de bico, o queijo vegano, frango, peixe, proteína, carne vermelha. Então, são coisas para poder observar. Esse PDF aqui depois vai ficar disponível, tá, gente? É... Ah, tá, a Ellen falou para ela que tinha cortado essa parte. Ellen falou aqui, já fiz essa dieta e me surpreendi. Muita coisa saudável que fermentam muito no meu intestino. E isso, é isso mesmo, a ideia é essa. Então, às vezes, a gente está comendo, eu falo, gente, mas eu tenho uma dieta saudável e meu intestino não está ok. A dieta é saudável, mas só que as bactérias de cada um de nós são individualizadas. Hoje em dia se fala muito de medicina da precisão, né? Tem esse nome, medicina, mas não é de médico, não, mas de saúde da precisão, que é cada vez mais identificar, existem exames para isso,
Então, por exemplo, aquela pessoa que fez o detox, fez a desparasitação e ainda assim continua apresentando distensão abdominal quando come, é que não fez a reposição, né, com os probióticos adequados, mas aí tem que ser os probióticos dela. É que é um exame muito caro, gente. Um exame para verificar o microbioma intestinal, na minha opinião, assim, eu acho um valor alto. Gira em torno de 1.200 a 1.500 reais para ver as bactérias daquele intestino daquela pessoa. Então, e grande parte das vezes a gente tem e precisa das bactérias comuns. A não ser em caso que a pessoa já tem de tudo, já tem uma síndrome do intestino inflamável. Aí sim, o médico integrativo, e acho que nem só isso. A gente consegue, entrando em contato com a empresa, a gente mesmo fazer por nossa conta, sabe? É por conta do valor do exame. Eles mandam tudo bonitinho, é tipo, bacterióides, firmicutes, que são os tipos de bactérias, mas grande parte, a gente não precisa chegar a esse ponto, né, de ter que fazer esse exame. A gente pode ir tirando e depois reinoculando, comendo esses alimentos e vendo como é que as bactérias respondem e ir usando o probiótico, que é uma parte que daqui a pouco eu vou mostrar aqui. E a desparasitação. Desparasitação, gente, não é só de parasita verme, mas também dele. Por quê? Esse aqui é um mix de óleos essenciais, que é o On Guard Soft Gel. Ai, velho, eu posso usar o OnGuard? Não, porque o custo-benefício não vale a pena. Os outros óleos que tem aqui, além do Mix de OnGuard, que é a pimenta preta, o orégano e a melissa, só a melissa já ia ser bem um valor alto para poder comprar, para colocar aqui. E a grande riqueza desse daqui é o orégano, porque o orégano ele reconhece um polissacarídeo que tem nas membranas só das bactérias patogênicas. Então, ele mata as bactérias ruins. É o melhor antibiótico do mundo, é esse aqui, o orégano. Todo mundo tinha que ter um orégano em casa. E que com o Guard Soft Gel, como que a gente vai usar? Duas dragas, duas bolinhas daquela por dia, por 10 dias. Então, primeiro detox, 10 dias. Acabou o detox, on Guard Soft Gel por 10 dias. Eu já fiz, gente, fora de lua nova, na lua nova, sem ser lua nova, lua cheia, sem ser lua cheia, já fiz com lua, já fiz sem lua. A melhor resposta que eu tive foi essa daqui, ó, na lua nova e na lua cheia, porque eu sou daquelas, eu não fico falando para as pessoas aquilo que eu não testei em mim, sabe? Porque não faz sentido. Então, ai, desculpa a digitação aqui, um Guard Soft Gel. Por que na lua nova? Porque são quando os parasitas saem dos tecidos para reproduzir. Isso aqui, ó, é uma lombriga, uma ascaris lombriga no intestino. E repete depois, aí toma 10 dias. Na próxima lua cheia, mais 10 dias. Por quê? Porque alguma sobreviveu lá. E ela deixou um ovinho. E esse ovinho vai eclodir. Para a gente fazer detox parasitação, eu recomendo 3 vezes por ano. É o ideal. E dá uma diferença, gente, é soltar pum sem cheiro, é passar papel higiênico sai limpo, entendeu? Então, tem isso também. Se o papel higiênico tá passando, o papel higiênico tá saindo sujo, seu intestino tá bom, não? Isso te acalma ou te deixa, me fala, por favor. Então, é isso. Então, desparasitação é maravilhoso. E aí, eu falo que é como, quando a gente deixa o carro mais regulado para cima. Então, fica um sensor, o que cai no intestino que não é bom, ele dá o grito em 2 minutos. A barriga distende, alguma coisa. E como que a gente vai fazer manutenção dessa saúde intestinal? Nos Estados Unidos, e a Duterra é uma empresa americana, para quem está recente na parte do negócio, entrando em contato com a Duterra, que dentro dos fundadores tem médicos voltados para a saúde integrativa. O corpo clínico da Duterra é completamente da saúde integrativa. Lá a gente tem esse probiome, que é um complexo de bactérias, são 13 cepas de bactérias que têm uma ação probiótica e tem fibra pré-biótica. O que é isso? A fibra pré-biótica são alimentos para as bactérias boas. E os probióticos já são bactérias boas para a gente repovoar o intestino. Ai, Viviane, mas eu não estou nos Estados Unidos, ou eu não sou do mercado de lá, ou eu não tenho ninguém. Gente, no mercado, no Brasil, existem, se você for na farmácia, existem várias, mas várias coisas de probióticos para comprar, várias marcas. Só que eu não indico nenhuma, por quê? Porque é teste se funciona ou não. Então, tem uns que custam R$ 30 e que funcionam? Tem. Por quê?
Se aquele for as bactérias que tiverem lá dentro, que forem as de cada um de nós, vai funcionar. Mas às vezes vai ter probiótico de R$ 200 e que não vai ter o efeito. Então, isso, mas só que detox, desparasitação, tirei as bactérias que estavam lá, que não estavam ruins, melhorei o microbioma, deixei só as boazinhas, tirei os vermes. O que que eu faço? Reponho com probiótico. Quem tiver no mercado da Duterra, Estados Unidos, na Europa também tem. Pode comprar esse probiômico, ou algum na farmácia que vai, mas aí é tentativa e erro. Mas só que são importantes. E o que que a gente tem de fibra pré-biótica aqui na Duterra? O Fiber Up. O Fiber Up, ele tem inulina e beta-glucana. Que eu vou mostrar para vocês aqui por que que esses dois juntos são tão importantes. Então, a medida do Fiber Up. Então, o que que a gente está fazendo? Ó, fizemos detox, fizemos a desparasitação para melhorar bactéria, fungo que estava lá e tirar parasita. Começo a colocar uma população boa, eu preciso dar alimento para essa população boa. Como que eu vou dar alimento? Comendo vegetais, aí verde escuro, os alimentos que aí cada um de nós vai descobrir qual alimento que é bom para si. E a fibra da Duterra. Ah, mas eu achava que essa fibra só fazia no sistema Metapower para emagrecer. Não. A consequência de quando ganha saúde intestinal é a diminuição do peso e desinflamação. Então, como que a gente vai fazer? A medida dela é uma medida antes da principal refeição, ou em alguns casos pode até usar antes do almoço ou antes do jantar, 200 ml. Eu gosto, esse daqui é aquele pacotão, mas tem como comprar também ela individual, assim, em sachê? Não tem nenhum aqui. Em sachêzinho? Ela vem um sachêzinho. E eu vi isso o Paulo fazendo na convenção, eu amei. Ele abre o sachê assim e toma. Só que tem que tomar cuidado, porque se a pessoa tiver tendência a engasgar, não faz isso não, tá, gente? É porque eu não tenho. Então, eu ponho isso na boca e consigo engolir. E tem um saborzinho de laranja, para mim, é a melhor parte. Mas pode diluir também ela na água e ingerir antes. E por que a ilunina e a beta-glucana junto nesse mix aqui é um alimento para as bactérias boas? Primeiro, elas são fontes. Onde que tem a gente encontra a inulina? Em vegetais como a chicória, alho, cebola e aspargo. A beta-glucana em cereais como aveia, cevada e alguns tipos de cogumelo. Então, vocês conseguem perceber que, às vezes, algumas pessoas podem até não se dar bem com essa fibra? Lembra que a gente falou do alho, de alguns tipos de cogumelo? Mas aí a pessoa que vai ter que ter a resposta, gente. Não somos nós. Por isso que dá amostra, fala, olha, eu tenho essa amostra aqui de Fiber Up, vamos fazer o detox, vamos fazer a desparasitação, vamos ver como que você responde, entendeu? Isso é importante. Isso em qualquer segmento. A pessoa fala, você experimenta a roupa não serviu? Não, peraí, vamos trocar de roupa, tem outro número. Tudo tem jeito. Estimulação, a inulina, né? Estimula o crescimento das bactérias boas do intestino, ou seja, promove o crescimento dessas bifidobactérias aqui, que são bactérias que são benéficas para a saúde intestinal. Melhora a digestão, melhora a movimentação intestinal, com isso previne a constipação. Por quê? Se eu bebo água, eu estou colocando fibra, o meu corpo, ele sabe que ele precisa contrair para poder fazer. Tem alimentos que são muito fast food, eles são muito pobres em fibra. Então, o corpo, ele nem sabe que ele tem que contrair. Aquilo entra, dissolve e sai. Controle de açúcar. Ó, a inulina contribui para o controle de açúcar no sangue. A beta-glucana contribui para o controle glicêmico. Vocês estão vendo? E açúcar não é uma boa ideia para as bactérias que estão lá e muito menos para quem tem gordura no fígado. Ah, mas eu achei que gordura no fígado tinha que tirar gordura. Não, tem que diminuir o carboidrato, que se transforma em excesso muito fácil em gordura. Ajuda na sensação de saciedade, consequentemente no controle do peso. E a beta-glucana também serve de alimento, porque ela é uma composição com alguns fungos, para as bactérias boas do nosso intestino. Então, estão entendendo de como quando a gente tira os metais pesados, limpa a casa, tira as bactérias que estão lá. Ai, gente, na do Terra Estados Unidos existe uma fórmula, é que eu não me lembro o nome. Lorena, se você puder escrever o nome aí, porque eu sei que eu já te mandei foto disso. Daquele que faz um limpa no intestino, que tira tudo quanto é gosma, tudo quanto é. Faz um. Nossa, tira tudo, deixa tudo o intestino limpo, limpo, limpo. Meu sonho de consumo é ter esse.
Só que assim, se prepare, porque você vai tomar ele, você vai reinar no intestino, mas é porque tá limpando os filmes que estão lá, entendeu? Não é que tá fazendo mal, dando diarreia. Mas ele, se a Lorena puder colocar aí, eu agradeço. Ah, é PB Assist? Ah, então tá. Achei que era outro nome. Aquele de limpar tudo, né? Tá. E manutenção da saúde intestinal. Então, a gente fez detox, fizemos desparasitação, retiramos aquelas coisas que a gente, cada um vai descobrir o que faz ou o que não faz bem. Estamos usando fibra, ou quem quiser, ou quem já conseguiu colocar o probiótico na própria vida. Como que a gente vai fazer manutenção dessa parede desse intestino para ficar bom? Com óleos essenciais e mix. Olha só, nos Engeste, que tem gengibre, erva doce, hortelã-pimenta, mas eu peguei também, e tem outros, tem alça-cus, tem várias substâncias que são boas para a saúde digestiva nos Engeste. Eu peguei o turmeric, copaíba e peppermint. Por quê? Olha só, o gengibre, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele diminui a inflamação intestinal, ele melhora a digestão, ele diminui aquela sensação de náusea e de empachamento quando a pessoa come depois. Erva doce, reduz gases intestinais, suaviza a cólica, desconforto abdominal. Hortelã-pimenta, que é o peppermint, é um relaxante muscular, ele alivia espasmo, cólica intestinal, diminui inchaço abdominal, ele melhora o peristaltismo. Gente, eu não coloquei artigo aqui, porque é assim, são milhares de artigos, principalmente relacionado à hortelã-pimenta para a parte digestiva, é o que mais tem, e de microbioma também, de suporte no microbioma. Então, o que que eu recomendo sempre de manutenção? No mínimo, os Zengest, no mínimo, os Zengest. Mas se quiser associar também o turmeric, que é o óleo essencial de turmeric, ele é rico em turmerona. Curcumina tem no pó. Então, eu gosto de associar, colocar no pó, tipo para temperar sem salada, colocar os dois. Mas para uma ação local no intestino, o turmeric já é maravilhoso. Então, ele reduz a inflamação, ele ajuda a equilibrar a microbiota intestinal. A copaíba, o nosso maior anti-inflamatório do planeta, ele promove a cura, gente, ele fecha mesmo os buracos. Lembra que no leaky gut lá vai fazendo aqueles espaços lá, que vai criando aqueles buracos? A copaíba ajuda a fechar aqueles espaços. E tem ação antimicrobiana maravilhosa. Então, aqui, ó, o Zengest. Eu coloquei algumas apresentações aqui, mas o Zengest, ele também tem Drágia, assim, ó, igual tem no Turmeric, que eu acho super prático, principalmente que a pessoa não precisa procurar, e o melhor, vai ter liberação lá no intestino. Ah, Viviane, mas eu tomei o Zengest e eu senti o gosto vir na minha boca. Sim, se às vezes a gente está inflamado ou comeu algo que o nosso corpo não faz bem, o Zengest, ele é dedo duro. Tomando essa drágia, depois o gosto vem lá na boca. Ou gotas, que é uma apresentação tipo igual essa daqui da Copaíba, ou tópico. Por quê? Se é alguém que tem muita intolerância, gente, muita, tá com o intestino muito inflamado, teve um caso que teve que ir para tópico. Tem ação? Tem. Só que aí precisa passar pelo menos uns 20 dias no mês ou mais, tá? Não dá para passar um dia e falar, ah, senti efeito. Para gases, o tópico aqui já senti muito. Mas para ajudar nesse suporte pós-inflamação do intestino, tem que fazer uso regular, tá? Porque algumas pessoas realmente elas não toleram, o intestino está muito inflamado. Mas aí, cada caso, entendeu? A gente tem que ter essa flexibilidade de avaliar. O turmeric, né, que é o óleo essencial de cúrcuma, ele tem essa apresentação aqui também em Drágia, ou você pode usar o óleo essencial, por exemplo, junto com o limão e o pó da cúrcuma para temperar uma salada, Tá entendeu? lá, bem. Que mania. Copaíba, 2 gotas sublingual ou ingesta. Por quê? Também, gente, algumas pessoas não toleram, eu já vejo muito, mas a copaíba até que é gostoso, tem piores. Não, mas a pessoa não tolera, para ela é muito forte. Então, pode colocar numa cápsula gastroresistente e ingerir, só que quando a gente usa também sublingual, tem uma ação anti-inflamatória sistêmica, que eu acho muito positivo. E o peppermint, né? O peppermint pode usar porque uma gota do peppermint é 28 xícaras de chá de hortelã. Pode usar 2 a 3 gotas numa cápsula gastroresistente, porque tem que liberar lá no intestino, e ver. Então, aí vê como responde. Ah, respondi bem com uma gota. Tá ótimo. Ah, não, uma gota eu não respondi. Meu intestino tá lento ainda, fiz tudo isso. Vamos para 2, vamos para 3.
Cada um vai responder de um jeito. Ó, tá todo mundo unido aqui dos microfones. E aí vamos retomar então os objetivos. Lembra, o nosso objetivo era aprender noções básicas do funcionamento do nosso intestino. Então a gente viu que a gente tem intestino delgado, intestino grosso, que eles servem para absorção de nutrientes, mas estão muito relacionados à nossa saúde também lá no cérebro, por conta da quantidade de micro-organismo que vive nele. E a gente precisa cuidar dessa população para cuidar do intestino, para não formar aqueles buracos e melhorar a nossa saúde mental também. O impacto do nosso intestino na nossa saúde tem aquela listinha gigante lá. Quais são os óleos essenciais que dão suporte para ele? A gente acabou de ver. E como a gente pode cuidar do modo integral. Então, o quê? Não é só colocar o óleo essencial e eu continuar fazendo várias coisas erradas. A nossa vida é um conjunto. E eu vou perguntar aqui para vocês, assim. Daqui a pouco eu vou abrir para pergunta, tá? Mas reflitam aí. Como você se vê daqui 2, 5, 20 ou 30 anos? Como você se vê? Fala, nossa, eu quero estar assim, fisicamente, emocionalmente, dentro das coisas que eu trabalho. Por quê? As coisas que a gente quer para a nossa vida, a gente precisa construir, começar a construir agora. E em qualquer nível, vai depender da construção que cada um de nós fizemos para a gente mesmo. E eu sou muito grata por poder ter ficado esse tempo aqui com vocês, pela confiança de todo o trabalho que cada um de nós vem desenvolvendo junto e que a gente possa construir muita coisa boa nos próximos 2, 5, 10, 20, 30 anos, porque ensinar sobre saúde, mudar estilo de vida, gente, é uma das coisas mais difíceis que existem, então não queria contar para vocês não, mas é. Só que é o que mais vale a pena, porque quando você vê uma pessoa respondendo dentro daquilo que ela consegue, já enche a alma. Então, somos muito gratos por tudo isso. Muito obrigada aqui. Vou abrir aqui. Aí, se alguém quiser fazer pergunta pelo chat, ou deixa eu ver se tem aqui. Ah, tá. É o GX Access. Troquei, é isso mesmo, é GX Access. Porque o PB é o probiótico. Obrigada, Lorena. A Patrícia falou que usa todos os dias o Turmeric e a Copaíba. Ó, tá, turma do microfone aqui. Vivi, na parte dos olhos, escolhe um para poder usar ou misturar. Você pode começar com cada um, porque você vai ver como responde, entendeu? Agora, não, é uma pessoa que você sabe que tem um intestino muito inflamado já de tempo, que a pessoa já tentou outras coisas, não respondeu, pode usar isso em associação. Mas eu sempre gosto de começar com menos, porque às vezes a pessoa vai responder com menos. A Patrícia falou que a Copaíba libertou ela do corticoide. A Copaíba é tudo de bom, né? Tatiana, ou é para usar todos esses óleos na manutenção? Não, pode começar. Eu sugiro o Zengest, tá? Zengest, olha. Aí, se não responde só com Zengest, aí vamos para outras etapas. Ai, que agradeço, Paulo, obrigada. Isso. Mais alguém? Nossa. Eu peço desculpas para vocês novamente pela internet que ficou ruim. Ah, que legal, Tatiana, vai pedir no LRP, aí sim, parabéns. E eu vou passar, vou te colocar lá no avisos o PDF, tá? Aí uma coisa importante aqui. Sempre que a gente fala de intestino, a gente está falando também das nossas emoções. Algo que eu gosto muito, muito mesmo, é assim, usar lavanda para diminuir pensamento acelerado por estimular o neurotransmissor GABA. Então, por exemplo, eu pego uma cápsula aqui, ó. Se estivesse na Alemanha, dava para comprar, sabe? Mas não ia ser da do Terra, então nem sei se é tão boa mesmo essa lavanda que tá lá. Aqui, ó, pega uma cápsula gastroresistente assim, ó, e eu coloco 4 gotas de lavanda e tomo para diminuir, principalmente quando tá muito acelerado. Sabe naquelas fases lá que eu falei das luas Não? lá, até começar a fazer efeito? Então, é uma coisa que eu gosto muito. Ah, gente, eu que agradeço. Qual, qual o melhor caminho para falar com o cliente sobre a ladeiris protocolo? Ah, excelente pergunta. Eu que agradeço, Patrícia, muito obrigada. O caminho, Aline, é sempre começar pelo que a pessoa precisa. Então, fala assim, me fala uma coisa, o que está te incomodando? Aí ela vai te falar, meu intestino. Aí você fala, olha, você dá para ela uma amostra, por exemplo, do Zengest.
para ela ter um impacto, porque, gente, um Zengeste vai fazer o intestino funcionar. Aí daquilo você fala para ela, olha, eu trabalho em associação, eu trabalho com os óleos essenciais, mas eu trabalho numa empresa também que é voltada para produtos voltados da saúde integrativa. Então, quando você quiser, a gente pode também fazer um detox de metal pesado, limpar a célula, ajudar na microbiota intestinal. Quando você fala microbiota intestinal e fala disbiose, muita gente hoje, gente, e eu vou contar uma coisa para vocês. Teve uma vez que entrou em contato comigo, uma moça, ela já entrou em contato falando assim, eu quero fazer desparasitação. Aí eu falei, nossa, né? Aí eu fui atender ela, né? Foi online. Gente, ela é uma faxineira aqui no interior de São Paulo, que assiste tudo quanto é vídeo que tem no YouTube, sabe mais de saúde integrativa do que muito profissional de saúde convencional. Meninos, se vocês quiserem fechar o microfone aí, privacidade, Claudineia e a Cleide, ela sabia tudo, muito mais que muita gente. Então, muitas das pessoas, por quê? Porque ela já tinha pesquisado, ela sentiu sintomas e foi no YouTube procurar vídeo, entendeu? Então, você pode falar, olha, a desbiose intestinal, que é a alteração das bactérias do intestino, estão relacionadas a muitas das coisas que a gente sente, dores, estresse. E com o COVID, gente, vários trabalhos falando que o COVID, ele se esconde no sistema imune do intestino. Então, por isso, essa fadiga e esse cansaço crônico que muita gente sente também, tá? Então, você pode começar assim. Aí a pessoa, ela olha e fala, o que que é isso? Você fala, quando você quiser, a gente pode fazer, vou montar um protocolo para você a respeito disso, para você ganhar mais saúde. Então, é educando. Eu vejo que a melhor forma é instrumentalizando o cliente a respeito da necessidade que ele precisa e nem sabe que precisa. Eu que agradeço, Manu. Link da cápsula. Ai, Tatiana, eu procuro cápsula gastro-resistente número 0 no Mercado Livre. Eu não tenho preferência, não. Com certeza, retribua para todos nós, Patrícia. Elaine, querida. Muito ricas, com certeza. Tudo é rico. E nós vamos em Belo Horizonte, viu, Elaine? Fran, eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Cecília, todo mundo que está aqui. Fran, Vargas, Kathleen, Lorena, Roxane, Tatiana. Vocês não querem abrir para tirar uma foto, não? Quem quiser abrir a câmera, quem puder abrir a câmera, aí eu vou tirar em duas. Olha, a Franja, a Paula também, ó, a Patrícia. Quem quiser abrir, tirar uma foto aqui, nossa. Vou abrir. A Ana que tá lá, Rose, Érica, Gilmara, Cleide, deixa eu ver quem tá na outra página aqui. Manu, Silmara, Michele. Meu Peraí, cabelo, né? deixa eu sair daqui. Quem que falou que vai arrumar o cabelo? A Paula gosta. Cadê? O Vargas já saiu? Cadê? Já saiu. Não, tá aqui. Não pode abrir a câmera. Tá. Peraí. Todo mundo sorridente? Peraí, tô tremendo. Peraí que tem que tirar outra foto. Débora abriu a câmera, Ellen. Porque tem um pedaço ali que não vai sair. A Deixa eu tirar Cecília, foto. ó. Cadê? Tirar foto. Abrir a câmera. Quem quiser abrir a câmera. Ó, a Isa abriu a câmera. Mais alguém? Paola que tá escuro. Não sei se tá com a câmera aberta. Smile. Isa, olha pra câmera, Isa. Abre atrás dessa pauta, né? Peraí. Peraí que tá. Deixa eu tirar só o chat aqui, senão vai. Aí. Vai tampar a Manu. Aí. Pronto. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Não, E bora colocar tudo isso em prática. Tchau, Devagarzinho. gente. Acabou. ele tá chorando, né? Nossa, meu